Meu filho disse que viria amanhã, se pudesse, quando eu estava na UTI implorando por ajuda. Meu nome é Helen Cartwright, 73 anos, viúva. Ninguém mais me chama de mãe. As pessoas frequentemente perguntam: como pode uma mãe dar as costas para o filho que ela embalou e cuidou? Eu não respondo. Não porque eu não saiba o que dizer, mas porque algumas dores só ficam mais frias quanto mais você tenta explicá-las. Eu costumava acreditar que, se eu amasse o suficiente, me sacrificasse por tempo suficiente, seria permitido que eu ficasse, que as coisas que eu desse seriam valorizadas. Mas a bondade oferecida às pessoas erradas apenas torna mais fácil para elas esquecerem que você esteve lá, especialmente quando elas mais precisaram de você. Não estou contando esta história para ser lamentada, e não estou procurando que ninguém fique do meu lado. Estou compartilhando-a porque, se você já se sentou em silêncio na sua própria casa e de repente percebeu que não tem mais um lugar na vida de outra pessoa, talvez você queira ouvir. E se você não se identificou, então fique, porque estou prestes a te dizer. Às vezes, basta um telefonema para te lembrar exatamente qual é o seu lugar no coração de alguém. A tarde em Millbury estava mais fria que o normal. O vento varria as ruas estreitas, carregado com o cheiro de folhas molhadas e madeira. Lá dentro, eu estava parada perto da janela da cozinha, minha mão seca pressionada contra o vidro gelado. Lá fora, os vizinhos já haviam pendurado suas luzes de ação de graças. Pequenas lâmpadas tremeluziam fracamente através da névoa do início do inverno, seu brilho perdido no cinza pálido do céu. Minha cozinha parecia igual a todos os outros anos. Uma panela de canja de galinha fervia no fogão. O cheiro familiar do caldo e do endro enchia o ar, um conforto antigo que ninguém mais se lembrava. Coloquei 2 talheres na pequena mesa perto da janela. Um para mim, um para Derek. Não sei por que ainda faço isso. Talvez seja hábito. Ou talvez seja porque no ano passado, no meu aniversário, Derek me enviou uma única mensagem seca. Feliz aniversário, mãe. Sem ligação, sem visita. Apenas uma linha mais fria que o vento de novembro. Olhei para os pratos e me perguntei se deveria guardar um. Mas não guardei. De alguma forma, parecia uma maneira silenciosa de me agarrar a algo que se foi há muito tempo. A sopa borbulhava suavemente. Eu desliguei o fogão e a servi em 2 tigelas. O frango estava macio. Os temperos flutuavam gentilmente no topo. Coloquei a tigela na minha frente, telefone na mão. O nome de Derek iluminou a tela. Fiquei olhando por um longo tempo, antes de finalmente apertar para ligar. Um toque, dois, três, 5. Justo quando pensei que cairia na caixa postal, a voz dele surgiu. Animada, apressada. Ei, mãe! Eu engoli em seco. Derek, eu fiz uma canja. Pensei que você disse que passaria por aqui esta semana. Ouvi uma risada vaga do outro lado, depois o som de uma multidão. Ele estava em algum lugar movimentado. Ah, é. Sim, mãe. Ficamos ocupados hoje. Kate fez planos para jantar com uns amigos. E não seria educado cancelar. Eu passo por aí. Talvez amanhã, se eu estiver livre. Agarrei o telefone com mais força. Se eu estiver livre. Aquelas palavras roçaram nos meus ouvidos como uma corrente de ar fria. Pode ir comendo. Não espere por mim. Você sabe como as coisas são nesta época do ano. Estamos sobrecarregados. A voz dele parecia mais leve depois que ele disse isso. Antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: Amanhã, mãe, e desligou. Coloquei o telefone na mesa. Não com força, sem som, mas senti o peso daquilo cair dentro de mim. A sopa ainda fumegava na minha frente, vapores delicados subindo como se ainda não soubessem que deveriam se dissipar. Respirei fundo e estendi a mão para a tigela. Uma dor se espalhou pelo meu peito, aguda e silenciosa, subindo do meu coração até meu ombro. Uma dor surda à qual eu havia me acostumado,
invisível, não dita e sem importância. Caminhei lentamente em direção à mesa, a tigela subitamente mais pesada. O chão, sob mim, parecia frio através de tudo. No meio do caminho, minha mão tremeu. Meus dedos escorregaram. A tigela caiu. Um som abafado de rachadura. Sopa quente espirrou, escorrendo pelos azulejos antigos, encharcando a flanela desbotada da minha calça de dormir, muito rápido para ser pego. A dor aumentou novamente, desta vez inconfundível. Meu peito apertou. O mundo se inclinou. Eu caí, minha bochecha pousando no chão gelado. Meus olhos permaneceram abertos. Nenhum som além do vento na soleira da porta e o lento ferver da sopa secando no fogão. Movi um braço, alcançando. Meus dedos tocaram a borda dura do meu telefone. Puxei-o para perto, disquei 911. O toque vibrou como uma tábua de salvação na quietude. Falei meu endereço em um sussurro rouco. A voz do outro lado confirmou. Tentei ficar calma, ficar acordada. A dor não diminuiu, mas eu não deixaria que ela me dominasse. Pensei em Derek, na forma como ele desligou rápido e casual, como se eu fosse apenas mais uma coisa a ser empurrada para o lado. Lá fora, o vento aumentou, folhas secas raspavam na varanda. Fiquei onde estava, o tic-tac do relógio ficando mais alto. Eu quase podia me ouvir desmoronando. Lento, silencioso. Sem ninguém para ver, fechei os olhos por um momento. Não muito. Ao longe, ouvi a sirene. Aguda, urgente. Ela cortou o silêncio denso como uma lâmina. Mais perto, mais alto. Eu não me movi. Deitada ali no chão frio da cozinha, ouvi a sirene e o som do meu coração se partindo. Fechei os olhos novamente e, naquele momento embaçado, pensei: talvez seja a hora de eu aprender a existir novamente de uma forma que nunca existi antes, por conta própria. Algumas promessas não são feitas para serem cumpridas, elas são feitas apenas para adiar a dor. A primeira coisa que notei quando abri os olhos foi a luz, branca e dura, inabalável, e o frio. Ele vinha do chão, do cobertor fino jogado sobre mim, do ar vazio ao redor. O cheiro de antisséptico pairava espesso no quarto familiar. Isso me puxou de volta aos dias em que eu levava Derek ao hospital, quando ele tinha aquelas febres altas e não havia mais ninguém para cuidar dele. Virei a cabeça. Além da cortina, do outro lado do quarto, jazia um homem idoso imóvel em sua cama de hospital. Ao lado dele, 3 pessoas estavam de pé. Uma mulher de cabelos prateados segurando sua mão, um jovem ajustando seu cobertor e uma criança pequena empoleirada em uma cadeira, balançando as pernas, os olhos fixos no homem adormecido diante deles. Eu os observei como uma pintura, uma família, uma presença. Nenhuma palavra foi dita, mas nenhuma era necessária. Apenas estar ali era o suficiente. Virei-me, olhei para minhas próprias mãos, deitadas pequenas contra o lençol branco, veias visíveis, sardas espalhadas. Estas mãos uma vez acalmaram Derek em longas noites de febre. Elas lhe trouxeram tigelas de sopa na cama, amarraram seus cadarços, escreveram atestados quando ele faltou à escola. Agora havia apenas eu e o frio. Ouvi passos suaves. Uma jovem enfermeira apareceu, o cabelo bem preso, o rosto escondido atrás de uma máscara. Ela olhou para a ficha, depois para mim. Você está acordada, ela disse gentilmente. Eu sou Emma. Vou cuidar de você hoje. Eu assenti, lábios rachados e secos. Emma verificou os monitores, ajustou o soro. Seus movimentos eram rápidos, práticos. Quando ela se inclinou, pude ver seus olhos, os olhos de alguém acostumado a ver a dor, sabendo que tudo o que podia fazer era suavizar suas bordas. Você tem alguém para quem possamos ligar? Ela perguntou suavemente, como se tivesse medo que a pergunta pudesse machucar. Olhei para ela, depois passei por ela em direção à janela. Meu rosto fracamente refletido no vidro, envelhecido, desgastado, preso entre a luz branca estéril
E a noite lá fora. Derek não havia ligado. Nenhuma mensagem. Nem mesmo uma pergunta. Lembrei-me dos invernos em que eu envolvia os pulsos minúsculos de Derek em cachecóis de lã, puxava um gorro grosso forrado de pele sobre suas orelhas e o levava para o parque na rua. Quando ele escorregava no gelo, eu corria até ele, limpando a neve de seus joelhos, sussurrando conforto. Quando ele estava doente, eu ficava acordada a noite toda ao lado dele, trocando panos frios em sua testa, contando cada respiração difícil. No seu 12º aniversário, fiz um bolo de creme de chocolate. Ele deu uma mordida e depois saiu correndo para brincar com os amigos. Quando ele foi para a faculdade, meu aniversário se tornou apenas mais um texto. Feliz aniversário, mãe. Emma ainda estava esperando. Apertei os lábios e balancei a cabeça. Não precisa ligar para ninguém, sussurrei. Ela não insistiu, apenas fez uma anotação e depois saiu, seus passos cuidadosos, como se tivesse medo de perturbar a solidão no quarto. Fechei os olhos, deixando as luzes do teto se dissolverem no vermelho atrás das minhas pálpebras. Lá fora, o céu havia escurecido. O vento açoitava as janelas. Galhos de árvores batiam no vidro. O monitor cardíaco bipava em ritmo constante, mecânico e impessoal. Eu estava deitada ali, deixando o passado se instalar sobre mim. Cada respiração agitava outra memória como ondas muito cansadas para quebrar. Derek aos 16 pedindo para dormir na casa de um amigo. Derek aos 27 ligando para dizer que havia pedido Kate em casamento sem nunca perguntar o que eu achava. Os dias das mães perdidos, os telefonemas vazios, as promessas de visitar que sumiam como o vento. O cheiro forte de desinfetante encheu o quarto. Abri os olhos, olhei para o teto, ouvindo os sons do lado de fora da minha porta. Rodas rolando, vozes baixas de enfermeiras trabalhando no turno da noite. O frio havia afundado nos meus músculos, mas eu não tremi. Eu estava acostumada. Acostumada a carregar tudo sozinha até o silêncio. Além da cortina, o homem ainda dormia. A criança havia cochilado, a cabeça apoiada no ombro da mãe. O jovem ainda segurava a mão do velho, nunca soltando. Olhei para eles e depois para o espaço ao meu lado. Uma batida na porta. Emma espiou, sua expressão inalterada. Senhora Helen, ela disse gentilmente. Precisaremos listar um contato familiar para seus registros. Alguém para buscá-la quando receber alta. Encontrei o olhar dela. 1 segundo. 2. Eu não pensei. Apenas ofereci um sorriso fraco, seco e quebradiço, como um galho velho despido. Acho que não há ninguém. Eu disse. Emma assentiu. Sem pena, sem conforto desnecessário, apenas compreensão silenciosa. Ela saiu novamente, deixando-me com o zumbido das máquinas, o vento lá fora e a quietude. Fechei os olhos, lágrimas escorrendo não de dor, mas de clareza. Fiquei imóvel, deixando a luz me cercar, deixando a escuridão preencher as rachaduras do meu coração. E quando abri os olhos novamente, soube que ninguém estava vindo. Eu teria que caminhar sozinha para casa. E assim eu fiz. Sozinha, de volta ao lugar que eu costumava chamar de lar. Às vezes, a dor mais profunda não é quando alguém vai embora. É perceber que eles nunca realmente apareceram. Voltei para casa sozinha, para uma casa onde ninguém estava esperando. A porta rangeu e o frio entrou antes de mim. Fiquei na soleira por um momento, olhando para a cozinha escura. O ar cheirava levemente a restos de comida e cantos úmidos. Sem luzes, sem boas-vindas. Pendurei meu casaco, tirei meus sapatos. Minhas meias finas roçaram no chão de madeira fria. A luz da rua filtrava pela cortina em feixes fracos, projetando longas sombras pelo chão. A cozinha estava exatamente como eu a tinha deixado. A panela de sopa ainda estava no fogão, o fundo incrustado com caldo seco, pedaços de frango escurecidos e encolhidos. Perto dali, um prato de torta de maçã havia endurecido. O cheiro de canela, abafado e frio.
Dei um passo à frente, toquei o prato. Meus dedos tremeram apenas ligeiramente. Eu ainda podia ouvir a voz de Derek ecoando na minha mente. Estou ocupado, mãe. Ocupado. Uma palavra pequena, limpa, o suficiente para juntar toda a minha espera em um punho e esmagá-la. Eu exalei lentamente. Então comecei a recolher os pratos e tigelas não utilizados, jogando-os um por um no lixo. Cada movimento era silencioso, deliberado, como se estivesse sepultando uma parte do meu antigo eu. Até a tigela quebrada daquela noite, eu a embrulhei em jornal velho e a coloquei cuidadosamente no fundo da lixeira, assim como eu ensinava Derek a guardar seus brinquedos. Meu telefone vibrou no meu bolso. Eu o peguei. Uma chamada perdida de um número desconhecido, provavelmente o escritório administrativo do hospital, ou alguém tentando confirmar um detalhe com o qual eu não me importava mais. Eu o silenciei. Então deslizei meu polegar para não perturbe e o liguei pela primeira vez. Chega de ligações de qualquer pessoa. Servi-me uma xícara de chá preto e me sentei na velha cadeira dobrável perto da janela. Minhas mãos envolveram a cerâmica, o calor aliviando o frio que se infiltrava pela vidraça. Lá fora, Milbury estava vestida com luzes de ação de graças. As lojas haviam pendurado suas placas de Black Friday. O café da esquina tinha suas janelas cheias de balões laranja e dourados. Casais idosos passeavam de mãos dadas pela rua. Crianças corriam, seus cachecóis apertados em seus rostos corados. Uma batida me tirou dos meus pensamentos. Levantei-me para atender. Ali estava Gloria Blake. Um sorriso caloroso no rosto, um prato coberto com papel alumínio nas mãos. Seu casaco de tricô era tão brilhante quanto a bondade em seus olhos. Oi, Helen, ela disse. Fiz um pão de abóbora hoje. Pensei que você gostaria de uma fatia. Peguei o prato, senti seu calor suave através do papel alumínio. Tem planos para o Dia de Ação de Graças? Ela perguntou, os olhos esperançosos. Vamos nos reunir na minha casa, como sempre. Apenas uma pequena confraternização. Você é mais que bem-vinda. De verdade. Olhei para ela, para a sinceridade, a generosidade não dita, o leve cheiro de abóbora temperada pairando entre nós. Eu podia imaginar sua cozinha, caldo fervendo no fogão, risadas ao fundo, luz amarela suave sobre a mesa. Um ano atrás, eu teria dito sim sem pensar. Mas hoje, balancei a cabeça. Não. Obrigada, Glória. Eu disse suavemente. Eu tenho algo para cuidar este ano. Sem surpresa, sem mágoa, apenas um aceno e sua mão quente brevemente repousando sobre a minha. Bem, se você mudar de ideia, minhas portas estão sempre abertas, ela disse e se virou para ir, sua pequena silhueta desaparecendo no brilho da rua. Fechei a porta atrás dela, apoiei-me na madeira, minha mão roçando a borda do meu casaco. O telefone estava quieto no parapeito da janela. Eu o peguei, deslizei até encontrar o nome Douglas Finlay. O tom de descagem ecoou no silêncio. Ele atendeu após 2 toques. Senhora Cartwright. A voz dele calma e profissional. Gostaria de fazer algumas alterações, eu disse. Minha voz estava mais firme do que eu esperava. No testamento? Ele perguntou. Em tudo, eu respondi. O testamento, as contas, a herança, quero marcar um horário. Ele pigarreou. Tenho uma vaga na próxima quarta-feira. Bom, eu disse. Quarta-feira. Desligamos após algumas confirmações curtas. Sem conversas fiadas, sem cumprimentos, exatamente como eu precisava. Coloquei o telefone na mesa. Este silêncio não parecia pesado. Parecia imóvel. No canto do quarto, na velha estante de livros, estava uma agenda marrom gasta. Uma relíquia de uma época em que cada número, cada nome, era escrito à mão. Amigos, família, pessoas que eu chamei de queridas. Eu a peguei, folheei as páginas. Cada nome trouxe um aceno silencioso.
Nomes que não ligavam mais, não perguntavam mais. Só entravam em contato quando precisavam de algo a ser pago em tempo ou paciência. Peguei o livro e saí para o quintal. O céu estava escuro, sem lua. O vento torceu as folhas secas em espirais suaves. Acendi uma fogueira no velho barril de metal onde costumávamos assar marshmallows quando Derek era pequeno. Um por um, rasguei as páginas e as alimentei às chamas. Cada nome brilhou por um momento, depois virou cinzas. Nenhuma cerimônia, nenhuma lágrima, apenas quietude e resolução. Observei a fumaça subir, enrolando-se no céu frio, nomes, memórias, todos se dissipando no silêncio. Fechei aquele capítulo e nunca mais o abriria. Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais devem ser abertas. No dia seguinte, a cidade fervilhava com o início da temporada de feriados, enquanto eu permanecia imóvel atrás de uma porta que eu não abria mais. A névoa agarrava-se espessa sobre o quintal, envolvendo os arbustos nus na frente da minha casa. A luz da varanda emitia um brilho amarelo pálido, manchado como óleo na água. Mais adiante na rua, outras casas haviam começado a acender. Eu vi silhuetas movendo mesas sendo postas, perus, tortas de abóbora, pratos brilhantes. O caloroso zumbido do dia de ação de graças estava no ar, mas não chegava à minha porta. Sentei-me perto da janela, as mãos em volta de uma xícara de chá que havia esfriado há muito tempo. O calor havia se dissipado, deixando para trás um líquido fino e pálido que refletia a luz da varanda como um vidro opaco. Através do vidro embaçado, vi duas figuras se aproximando, uma alta, caminhando lentamente, a outra cambaleando ligeiramente em saltos altos, envolta em um casaco de inverno volumoso. Derek e Melissa, sua nova esposa. Eu não me movi. A batida veio primeiro, suave, depois mais alta. Uma voz seguiu, tentando soar alegre demais. Mãe, abra! Viemos visitar! Coloquei a xícara de chá na mesa, silenciosamente, sem som. Lá fora, a voz de Derek mudou, mais apologética agora. Mãe, você sabe como tenho estado ocupado. O final do ano é difícil, tantos projetos. Não é que eu não queria vir. Recostei a cabeça na cadeira, os olhos vagando para o gramado, coberto de folhas mortas, ouvindo suas palavras como uma velha canção gasta. Lembrei-me da vez em que pedi a Derek para me levar ao hospital no ano passado. Minhas costas travaram tão feio que eu não conseguia andar. Ele hesitou, murmurou, depois passou a ligação para Melissa. Terminou com uma mensagem seca. Estou atolado, mãe. Deixe a Melissa resolver alguma coisa. O vento do início do inverno aumentou, fazendo as folhas caírem em montes giratórios pela varanda. Então a voz de Melissa cortou, afiada e fria como o sono. Mãe, estávamos pensando que talvez uma casa de repouso fosse melhor para você. Eles sabem o que estão fazendo. É mais perto de nós, mais fácil para dar uma passada. Mais fácil. Levantei-me lentamente, caminhei em direção à porta. Nenhum som. Minha mão tocou a maçaneta, o metal frio contra minha pele. Abri a porta apenas o suficiente para que eles me vissem. De pijama velho, cabelo branco preso, olhos imóveis e frios. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei minha mão. Nela estava um pequeno aviso, escrito à mão com tinta preta grossa. Sem visitantes. Obrigada. Eu o pendurei à vista, diretamente na frente deles. Encontrei o olhar de Derek. Aqueles olhos escuros que eu costumava conhecer. Agora piscando, surpresos, incertos. Melissa estava atrás dele, lábios apertados. Seus olhos semicerraram com irritação. Antes que qualquer um pudesse falar, fechei a porta gentilmente. Sem força, sem barulho. Apenas um clique silencioso. Através da madeira, ouvi o som abafado de flores caindo no degrau. Eu não abri a porta novamente.
Eu não precisava ver. Seguiu-se um longo silêncio. Então o som dos passos lentos de Derek. Os saltos de Melissa tilintando ao lado dele enquanto se afastavam. Pouco antes de chegarem à rua, a voz de Melissa cortou uma última vez, afiada como uma lâmina. Você vai se arrepender disso. Lá dentro, fiquei imóvel, de costas para a porta, deixando aquelas palavras passarem por mim como fumaça, sem mais batidas, sem mais ligações. O relógio ticou lentamente na parede atrás de mim, medindo a quietude em respirações superficiais. Lá fora, as casas dos vizinhos brilhavam com luzes douradas, o tilintar suave de talheres e risadas quentes se espalhando pela rua. Peguei meu chá frio e me acomodei de volta na velha cadeira perto da janela. Através do vidro embaçado, observei suas figuras diminuírem no final da rua. Pequenas sombras engolidas pela névoa até desaparecerem por completo, como se nunca tivessem estado ali de fato. Tomei um gole do chá amargo e frio. Sem estremecer, sem franzir a testa, apenas uma calma, quieta finalidade. Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais devem ser abertas. Enquanto os passos deles desapareciam, fiquei onde estava. Sem mais tremores, sem mais esperança. Entendi que desta vez eu havia fechado a última porta para o passado e não estava esperando que ninguém batesse novamente. Passei os dias seguintes limpando a poeira da memória. Eu costumava pensar que não poderia viver sem eles, mas o silêncio me ensinou que eu nunca precisei de ninguém. A casa estava imóvel, como se nunca tivesse conhecido risadas ou o som de pés pequenos batendo no chão de madeira. Fiquei no meio da sala de estar, minha mão pousada em uma velha moldura pendurada na parede. Na foto, Derek tinha 5 anos, cabelo descolorido pelo sol, sorriso largo, correndo para os meus braços. Aquele abraço desajeitado de corpo inteiro que só uma criança dá, acreditando que o abraço de sua mãe é o lugar mais seguro do mundo. Tirei a foto do prego, limpei suavemente a poeira espessa agarrada à moldura de madeira. Em seguida, coloquei-a em uma caixa de papelão larga forrada com jornal velho. Um por um, tirei as fotos, os certificados, os desenhos desordenados da infância, limpei-os e os guardei. Sem pressa, sem drama, apenas movimentos constantes e uniformes, como respirar. A cozinha não tinha cheiro de sopa ou canela, nem som de água corrente, nem barulho de facas e pratos, apenas o ar vazio de jantares nunca feitos. Entrei na despensa. A luz fraca filtrava pela porta e poeira pairava no ar. Coisas velhas empilhadas nos cantos. A bicicleta enferrujada de Derek, caixas de brinquedos dos dias de pré-escola. Um caixote de livros didáticos que eu havia guardado, esperando que um dia ele pudesse querer de volta. Abri cada caixa, separei peça por peça, vender, doar, jogar fora. A bicicleta enferrujada, vender. O conjunto de Lego com peças faltando, doar. Os livros escolares amarelados, direto para o lixo. Sem hesitação, sem emoção. Limpei as mãos na calça, sentindo a poeira grudar no tecido. Então parei, olhando para minhas mãos. Veias visíveis, sardentas, outrora finas, de carregar fardos que nunca foram meus. Eu as sacudi como se estivesse afastando o último resquício. O anoitecer chegou rapidamente. Vesti roupas limpas, enrolei um cachecol leve no pescoço, peguei minha bolsa e tranquei a porta da frente atrás de mim. O Maple Diner ficava a 2 quarteirões de distância. Caminhei lentamente por ruas ladeadas de folhas secas, passando por janelas iluminadas, por famílias reunidas em torno de mesas, prontas para o dia de ação de graças. O Maple Café aninhava-se calmamente na esquina. Luz dourada derramando-se pelas janelas, o cheiro de café fresco e produtos assados flutuando para fora. Douglas Finlay já estava sentado, terno carvão, pasta limpa sobre a mesa. Ele olhou para cima e acenou quando me viu. Sentei-me sem pedir nada.
Ele deslizou uma pilha de documentos em minha direção. Dê uma última olhada nisso. Ele disse calmamente, sem pressa. Peguei a caneta. Meus olhos percorreram as linhas densamente impressas, cada uma delas uma confirmação. Removendo Derek do testamento, cancelando todos os direitos de herança, transferindo a totalidade dos meus bens, a casa, as economias, as posses, para um fundo privado a ser doado às causas que eu escolheria com o tempo. Eu não tremi, eu não hesitei, eu assinei. A caneta moveu-se facilmente sobre o papel. Helen Cartwright, proprietária legal e única. Douglas recolheu os documentos e os colocou ordenadamente em sua pasta. Terei tudo finalizado até o final da semana, ele disse. Eu assenti. Obrigada. Sem conversas fiadas, sem cumprimentos, apenas negócios. Exatamente como eu queria. Quando me levantei para sair, meus passos pareciam mais leves. O ar frio me envolveu, mas eu podia respirar com mais facilidade, como se tivesse acabado de tirar um casaco pesado que usei por muito tempo. De volta para casa, girei a chave e abri a porta. A luz da rua se derramou, projetando longas sombras pelo chão. Naquela luz fraca, vi uma silhueta na porta. Glória. Ela segurava uma pequena caixa, torta de maçã. Ela sorriu. Achei que você pudesse precisar de algo doce. Eu a convidei a entrar. Ela colocou a caixa no balcão, tirou o cachecol, seus olhos gentis brilhavam suavemente. Sem perguntas, sem longas conversas. Ela simplesmente se sentou na minha frente. É hora de começar a viver para você mesma, Helen, ela disse. Já demos o suficiente. Eu sorri, um pequeno sorriso, natural, não forçado. Bebemos chá em silêncio. Glória cortou uma fatia de torta e a deslizou em minha direção. Dei uma mordida. A massa estava crocante, o recheio quente, com um toque de canela. Não era a melhor que eu já tinha comido, mas era quente o suficiente para suavizar algo dentro de mim. Ela saiu quando a noite se instalou completamente. Fiquei na varanda, observando sua silhueta desaparecer na névoa. Meu coração leve. Lá dentro, olhei uma última vez para a caixa de fotos antigas. Memórias, sim, mas não mais correntes. Ninguém poderia tirá-las, mas ninguém poderia me forçar a mantê-las também. Abaixei-me, coloquei a tampa na caixa e a fechei. Sem lágrimas, sem arrependimento. Eu havia assinado. Helen Cartwright, proprietária legal e única. Quando a figura de Glória desapareceu atrás da cerca branca, eu fiquei ali, com a xícara de chá frio ainda na mão, e soube que era hora de plantar algo, não para mais ninguém, mas para mim. Na manhã seguinte, comecei com uma única semente. Ele mandou uma mensagem. Eu nem sei quem você é mais. Eu apenas sorri, porque pela primeira vez na minha vida, estou aprendendo isso também. A tarde em Millbury vestia um suave cinza prateado. Nuvens finas velavam a luz fraca do sol o suficiente para evitar que o quintal ficasse amargo e frio. Eu estava lá, dedos agarrando o cabo de uma pequena pá, meu pé pressionando o solo solto onde cavei um buraco raso, bem ao lado da velha cerca desgastada. Uma jovem macieira esperava em um vaso, suas raízes envoltas em terra úmida. Eu a levantei gentilmente e a coloquei no lugar. Então comecei a cobrir a base com terra. Cada movimento era lento, deliberado, como estabelecer uma promessa. Não era a primeira vez que eu plantava algo, mas era a primeira vez que estava plantando para mim. Limpei a terra das minhas palmas, a textura arenosa pegando nas pontas dos dedos secos. Uma brisa puxou as bordas do meu casaco. O vento trazia um arrepio, mas não mordia. Fiquei ali olhando para a árvore fina e torta. Seus galhos frágeis tremiam no frio, pequenos, mas inteiros. Pensei que talvez eu fosse a mesma. O portão rangeu atrás de mim. Eu me virei. Gloria Blake entrou no quintal segurando uma pequena lata, seu casaco de tricô habitual e cachecol cor de vinho gentilmente enrolado nela.
Tem chá? Ela perguntou com um sorriso que levantava os cantos da boca. Eu assenti e abri a porta para ela. Seguimos para a cozinha, onde a chaleira tinha acabado de começar a zumbir. Ela abriu a lata, revelando uma pilha de biscoitos dourados, quentes com o cheiro de manteiga e canela. Ela deslizou a lata para mim. Assei eu mesma. Experimente um. Eu parti um ao meio. O aroma era suave e cheio, e se espalhou pelo quarto como uma lembrança gentil. Sentamos à mesa. Glória serviu chá em 2 canecas de porcelana antigas, aquelas que eu havia guardado, mesmo com as bordas lascadas. O que você vai fazer no Natal? Ela perguntou, seus olhos apertando ligeiramente atrás dos óculos. Eu sorri, um sorriso de verdade, não forçado. Acho que vou comprar um fogão novo, eu disse, e cozinhar um bom jantar, só para mim. Glória assentiu satisfeita. Bom, já era hora de você fazer algo por você mesma. Tomei um gole de chá, deixando o calor me penetrar. Meu telefone vibrou ao meu lado. Um nome familiar iluminou a tela. Derek. Eu o peguei. A mensagem dizia: se você continuar assim, vamos cortá-la completamente. Eu olhei para as palavras. Minha mão não tremeu. Eu não estava com raiva. Eu não estava triste. Apenas calma, clara. Eu não respondi. Não precisei. Deslizei o dedo pela tela e toquei em excluir. A mensagem desapareceu como se nunca tivesse existido. Voltei para o meu chá, para a Glória, para o cheiro de biscoitos de canela, para a pequena árvore ainda tremendo no vento lá fora. A noite chegou. Sombras rastejaram pelos cantos da casa. Glória saiu assim que as luzes da varanda na rua se acenderam. Eu a acompanhei até a porta, observei enquanto sua silhueta desaparecia além da cerca branca, suave e embaçada na névoa. De volta para dentro, acendi a luz da varanda, projetando um suave halo dourado nos degraus úmidos, não para receber ninguém, mas para iluminar o caminho para mim mesma. Afundei na poltrona desbotada. Perto da janela, o tecido gasto e familiar. Ao meu lado, um livro aberto estava em uma pequena mesa, suas páginas enrolando-se suavemente sob a lâmpada. Estendi a mão para o meu pequeno caderno de couro e caneta. Em traços lentos e cuidadosos, a tinta azul encharcou a página. Bem-vinda ao lar, Helen. Lá fora, a jovem macieira balançava ao vento. Eu observei a luz da varanda brilhar sobre o chão frio e molhado e pensei: finalmente, eu havia aprendido a ser minha própria luz. Nenhuma explicação necessária, sem mais palavras. Apoiei os pés na cadeira oposta, respirei fundo e soltei lentamente. Do lado de fora da janela, a macieira se movia gentilmente no vento. Sua sombra se estendia pela terra. A noite chegou, e a luz da varanda permaneceu acesa, não para esperar por alguém, mas para brilhar por mim. Sob a luz da varanda, comecei a aprender a me amar lentamente, silenciosamente, como plantar uma árvore na parte mais fria do inverno. Eu costumava acreditar que sacrifício era amor, mas cheguei a ver que se você não honrar a si mesma, mesmo aqueles mais próximos de você podem um dia ir embora. A bondade nem sempre é retribuída, mas a dignidade nunca deve ser rendida. Assim como a luz da varanda que não espera mais por ninguém, ela agora brilha para aquela que uma vez ficou em silêncio na